Amados, aproveitando que você já está de pé, eu queria que você que está aqui, e também você que está aí na sua casa, eu gostaria que você abrisse a Bíblia Sagrada comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Estamos, desde a semana passada, desde a terça-feira passada, falando sobre uma série de mensagens especiais que falam sobre bem-aventuranças. Jesus falou, bem-aventurado, né? Bem-aventurado aqueles que choram, aqueles que têm fome e sede de justiça, limpos de coração, os que são perseguidos por amor do nome dele. E nós vamos, uma eu já falei na semana passada. Quem era? Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados. Semana passada, bem-aventurados os limpos de coração. E hoje vamos falar, com a graça do nosso Pai, com a ajuda do Espírito Santo, sobre uma bem-aventurança muito especial. Bem-aventurados os pacificadores. Amém, queridos? Levante a mão e diga assim: eu sou da paz. Eu sou da paz. Diga: eu sou da paz. Eu sou da paz. Olha para o vizinho e fala para ele: nós somos da paz. Nós somos da paz. Mas que paz é essa? Não é essa paz aí do mundo, não. Essa paz do mundo é mentirosa. Olha aqui para mim. Essa paz do mundo é mentirosa. Essa paz do mundo é ilusória. Nós estamos falando de uma paz que a Bíblia descreve como a paz que excede todo o nosso entendimento. O que significa essa expressão? Uma paz que está acima da nossa capacidade de entendimento. É uma paz que nos faz ter tranquilidade mesmo nos piores momentos da nossa vida. Amém, amados? É a paz que Jesus sentiu quando ele estava no barco e o mar estava agitado e os discípulos gritavam, se escabelavam, pensando que o barco ia afundar. Eles estavam desesperados. Mas em meio a toda aquela crise, em meio a todo aquele desespero, o que Jesus fazia? Ele dormia, ele descansava lá na ponta do barco. Isso é uma paz que está além da compreensão humana, porque ao menor sinal de agito, ao menor sinal aí de quebra dessa paz ilusória que tem no mundo, as pessoas se desesperam. Mas nós temos uma paz, e essa paz está aqui. Amém, amados? Muito bem. Vamos orar então. Mas antes da oração, eu quero que você abra a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 9. Já abriu? Sim, você que está em casa também. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos pedir para que Ele ilumine nossas mentes e corações nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por mais esse privilégio. Ó Deus, como é bom estar na tua casa. Eu sei que muitos que estão aqui estão cansados. Ó Deus, enfrentaram talvez um dia difícil, mas só o fato de estarmos na tua presença, só o fato de estarmos aqui, Pai, ouvindo a tua palavra, adorando o Senhor, acompanhando os nossos irmãos, aqueles que não puderam estar de forma presencial, mas agora estão acompanhando muito, só o fato de estarmos na tua presença, isso é extremamente revigorante, isso renova as nossas forças e a nossa esperança. E agora nós estamos aqui para ouvir e receber a tua palavra. Fala conosco e nos abençoe nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, então, ainda de pé mais um minutinho. Mateus capítulo 5, versículo 9. Jesus disse assim: bem-aventurados os pacificadores. E por que eles são bem-aventurados, pastor João? Jesus responde: bem-aventurados os pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém, amados? Primeiro chamá-lo, diga: eu sou o pacificador. Eu sou o pacificador. Eu sou o filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém, amados? Aceite aí no teu lugar, por gentileza. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Muito bem. Olha para o pastor. Levante a sua cabeça. 8 horas, 22 minutos. Daqui a alguns instantes nós queremos orar. Queremos orar para que essa paz que já está aqui possa alcançar você que está acompanhando a transmissão. Que essa paz que nós estamos recebendo aqui nessa noite, quando a gente sair daqui, quando a gente chegar em casa, quando a gente colocar a chave lá na fechadura e entrar, né? A gente vai estender as mãos e vai declarar que a paz esteja sobre este lar. Amém, amados? Quando você chegar no seu trabalho amanhã, né? Você acordar, tomar um café e se dirigir ao trabalho, quando você adentrar na empresa ou no seu local de trabalho, você vai declarar que a paz esteja sobre esse estabelecimento. E por que a paz vai chegar? A paz vai chegar porque você é um filho de Deus. Amém, queridos? Quem é filho de Deus aí, levante a mão e diga amém. Então, o que significa essa expressão? Olha para mim. O que significa essa expressão pacificadores? Essa expressão que Jesus está falando aqui nessa noite: bem-aventurados os pacificadores. Pacificador é aquela pessoa que promove a paz. Ele está comprometido com a paz. Hoje nós estamos vendo, aliás, estamos vivendo um tempo muito turbulento. Eu me lembro que na minha adolescência, quando eu estava fazendo lá naquela época era o pastor Paulo, o pastor Márcio, a pastor Elisandra, falava-se do ginásio. Quem lembra dessa expressão? Levanta a mão, ginásio. Há muito tempo você não escuta isso, né? O ginásio. Então eu me lembro que nos anos 80, quando eles estavam fazendo aí, né? Preparando para o ensino médio, a professora falava assim: olha, eu quero que faça um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu me lembro que eu, naquela época, não tinha facilidade. Hoje você dá um Google e você descobre tudo. Quantas pessoas morreram, quanto tempo durou a guerra, quem foram lá os países chamados eixo do mal, os ditadores, quanta gente morreu, o que aconteceu com os judeus. Você vê tanta coisa, tem tudo mastigado. Mas naquela época não tinha isso. Então eu me lembro de ir à biblioteca. A gente ia até a biblioteca da cidade, né? E aí chegava lá, tinha que agendar, não era assim chegando e entrando não, porque às vezes tinha ali outras escolas, outras classes, outros alunos, né? Pesquisando também, e dava uma trabalheira para a gente pesquisar e descobrir essas informações. Mas olha como é que o mundo está, queridos, olha como é que está esse mundo que a gente está vendo. Literalmente esse mundo está de cabeça para baixo, e tem gente que não acorda. Hoje você está tomando um café da manhã, ou almoçando, ou jantando, ou se preparando para dormir, aí tu liga a televisão e você vê a guerra aqui na tua casa. Você vê, por exemplo, nós estamos num conflito que está tendo proporções mundiais, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É bomba para lá, bomba para cá, e aí a gasolina sobe, a comida sobe, um monte de coisa. A gente hoje vive numa chamada aldeia global. Todo mundo diz que quer paz, mas na hora de ir para o vamos ver mesmo, ninguém serve. Então a gente está vendo aí o que está acontecendo. Então o que é o pacificador? O pacificador é aquele que promove a paz, aquele que trabalha pela paz. E olha, uma pergunta que a gente tem que fazer é: quem somos nós no reino de Deus? E agora eu vou falar aqui de forma simbólica. Nós somos, olha aqui, ó, bombeiros ou incendiários. Qual é a função de um bombeiro? Tem fogo, o bombeiro faz o quê? Cadê a nossa irmã Ivone? Está ali, ó, ela tem filha bombeira, né? De vez em quando a gente carga um probleminha, ela dá uma carona para nós. Então, qual é a função do bombeiro? O bombeiro,
ele está ali de prontidão, né, junto com aquele carro vermelho, e de repente acontece um incêndio de grandes ou pequenas proporções. Alguém pega o telefone, aciona o bombeiro faz o quê? Ele vai lá, né, liga ali a mangueira, direciona o jato ali para o local do fogo e ele apaga aquela chama. Em contrapartida ao bombeiro, existe um incendiário. O que o incendiário faz? Ele toca o terror. Ele quer ver, como dizia antigamente, o circo pegar fogo e os bombeiros ainda estão de greve. Tem gente que ele prefere ter razão a ter paz. Eu nunca me esqueço, pastor, até me lembrar, eu pastoreei uma igreja no estado do Espírito Santo. E tinha uma senhora na igreja que todas as confusões da igreja aquela mulher estava mentindo. Todas. Alguém estava falando mal do diácono, alguém estava falando mal do pastor, alguém estava falando mal do pessoal do louvor, estava falando mal. Olha, fulano saiu da igreja, porque falaram, disseram isso. Quem foi que falou? Quando ia descobrir, fulano de tal. E no sobrenome dele ainda tinha um sobrenome. Olha o sobrenome dos anjos. Olha que ironia. Lembra disso, pastor? Tudo quanto era confusão, quando tinha confusão na igreja, quando tinha reclamação, quando tinha disse-me disso, quando tinha fofoca, quando tinha irmão brigado com o irmão, foi fulano que falou. Aí eu pergunto, olha que coisa, olha aqui, ó. Será que uma pessoa que age assim, seja na igreja, seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, será que essa pessoa está exercendo o papel de um filho de Deus? O que Jesus falou? Bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, são os pacificadores. E por que ele é mais do que feliz? Porque ele será chamado Filho de Deus. E eu estava observando aqui algumas coisas interessantes. E por que nós devemos ser pacificadores? Gente, isso é uma escolha. Não é Deus que vai apontar o dedo e vai falar assim: pastor Elisandra, seja pacificador, eu estou te obrigando. Não, isso é uma escolha. Eu escolho ser pacificador. Eu escolho ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos. Eu escolho ter fome e sede de justiça. Eu escolho ser manso. Isso é virtude que a gente decide. Quem está me entendendo, levante a mão e diga amém. Isso tem a ver com o caráter cristão. Porque com cristãos, por isso que é importante a gente participar dos cultos de crescimento espiritual, porque nesses cultos o nosso caráter cristão será moldado. Amém, queridos? Nós vamos nos tornar imagem e semelhança do Criador à medida que nós aplicamos os princípios da palavra de Deus na nossa vida. E por que nós devemos ser pacificadores? Primeiro, porque Deus é o autor da paz. Amém, queridos? Não é Satanás não. Satanás, na verdade, com o diabo só tem confusão. Deus é o autor da paz. A Bíblia declara em Romanos, capítulo 15, versículo 33, ó, e o Deus de paz seja com todos. Diga aleluia. Deus que nós servimos é um Deus de paz. Você lembra como é que era a tua alma antes de você servir a Cristo? Tem uma canção antiga que dizia assim, ó: a minha alma estava longe do caminho do céu. Lembra dessa canção? Levante a mão. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Então quando Jesus chega, quando a palavra de Deus chega, essa paz inunda o nosso ser, inunda o nosso coração. Então Deus é Deus de paz. Amém. Se Deus é Deus de paz, nós temos que ser também pessoas da paz. Nós devemos procurar a paz, porque Jesus é o que? Você já parou para analisar um dos atributos de Jesus Cristo, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6? Porque a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E aí vai dizendo: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém, queridos? Ele já aceitou esse príncipe da paz aí na tua vida como Senhor e Salvador. Diga glória a Deus. Você sabe por que esse mundo está em guerra? Olha, eu estava estudando, dando uma olhada em história geral da humanidade. O mundo só teve paz, o mundo só viveu sem conflitos por cerca de quase 300 anos. O resto, em todo lugar, tem uma guerra. Aqui nos anos 80, aqui na América do Sul, até 82, 84, tinha guerra aqui. Quem lembra lá da guerra das Malvinas? Lembra lá da gente aqui pertinho, aqui, tinha guerra. Todo lugar no mundo tem uma guerra, tem uma confusão. Eu não estou falando aqui só de guerra, de coisa militar. Então Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, enquanto esse mundo não receber a Cristo como o príncipe da paz, não haverá verdadeira paz. Quem está me entendendo aí, diga amém? Amém. E outra característica de um pacificador, e por que a gente deve ser pacificador, é porque a paz é o fruto do Espírito. Amém, queridos? A paz é o fruto do Espírito. Olha o que diz aqui a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, eu pergunto, quem tem o Espírito de Deus na tua vida? Levante a mão. Se o Espírito de Deus está na minha vida e na tua vida, e também na vida daqueles que estão em casa, essas características aqui vai se manifestar na tua vida e na minha. Que características são essas, pastor? O fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e paz. Amém, queridos? Amém. Então você vai ver por que nós precisamos ser pacificadores. E a Bíblia Sagrada nos fala aqui algumas coisas interessantes. Por quê? Olha aqui, ó. Quais são as características de um pacificador? Como é que a gente pode identificar uma pessoa que é um pacificador? Por que ele é pacificador? Primeiro, o pacificador, ele tem paz com Deus. Amém. Amém, queridos? Quem tem paz com Deus aí, levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Por que nós temos paz com Deus? Porque nós somos reconciliados. Amém. Não é isso que a Bíblia declara, né, Romanos? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa destituído? Afastado. Sem Jesus, nós estaríamos perdidos. Estaríamos e estamos perdidos sem Jesus. Não existe caminho que leva a Deus sem Jesus. Aí fora a pessoa fala assim: olha, todos os caminhos, não é isso que a pessoa diz aí fora? Todos os caminhos levam a Deus. Mas não é verdade. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O salário do pecado é a morte. Você já viu na televisão documentários e filmes de pessoas que estão ali aguardando no corredor da morte? Existem países aí fora que tem a chamada pena de morte. E à medida que está chegando o dia da execução do condenado, a pessoa não tem paz. A pessoa fica desesperada, a pessoa fica aflita. Quando chega a hora dele ser levado pelo carrasco, para a forca, para a cadeira elétrica, para a execução, a pessoa entra em desespero e perde a paz porque ele sabe que vai morrer. E nós estávamos condenados à morte eterna. Mas aí o que aconteceu? Deus enviou Jesus Cristo, aquilo que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Quem foi reconciliado com o Senhor aí, levante a mão e diga glória a Deus. E essa regeneração, amados, ela ocorreu por obra do Espírito Santo. A gente observa, não foi obra da sociedade, nós vamos pegar aquela pessoa e vamos ressocializar, e aí às vezes prende, às vezes castiga, priva da liberdade, e às vezes ele sai dali pior ainda. Às vezes a pessoa entra na cadeia de um jeito e sai dali pior ainda, porque aquilo ali muitas vezes não ressocializa, aquilo ali não muda o caráter do indivíduo. Então Deus nos
pode dar. Amém, queridos? Glória a Deus. E essa paz é tão maravilhosa que ela faz parte até da nossa salvação. Quem é quadrangular aqui, levante a mão e diga amém. Amém. Como é que é a nossa saudação? Né? Você já parou para analisar o porquê da saudação da igreja do Evangelho Quadrangular? Já parou para analisar? Os discípulos estavam apavorados, os discípulos estavam sem paz. Na sexta-feira, Jesus havia sido crucificado e morto. Todo mundo estava apavorado, o ambiente em Jerusalém estava pesado, os discípulos estavam tristes. Pedro havia negado Jesus, cada um correu para um canto, cada um correu para um lado, e agora eles se reúnem novamente depois de alguns dias, e num local chamado cenáculo, eles fecham as portas. Olha o que é a perda da paz. Quando você perde a paz, você fica cheio de instabilidade emocional. Eles fecham a porta, ficam ali trancados, com medo dos últimos acontecimentos. Mas você crê que não existe barreiras para o poder de Deus? Glória a Deus. Tudo trancado, tudo fechado, as portas, tudo trancado, as 7 chaves. E o que Jesus faz? Diz a Bíblia que Jesus entra, Jesus atravessa. Eu acredito porque as portas estavam trancadas, é o que a Bíblia declara. Jesus atravessa aquelas paredes, ele entra ali naquele recinto, e quando os discípulos ficam ali olhando para Jesus, eles estão extasiados, eles estão maravilhados. E Jesus faz o quê? Jesus estende as mãos e diz assim: paz seja convosco. Amém, queridos? Recebam a paz, recebam tranquilidade. Quem sabe tem gente aqui nesse culto ou em casa que você está aflito, você está apreensivo, você está vivendo aí momentos difíceis, mas hoje essa paz que vem do céu, ela é liberada sobre a tua vida aqui nesse mundo. Quem recebe crê, diga glória a Deus. Então o mundo precisa de paz, nós precisamos de paz. Quando Jesus nasceu, uma das estrofes do Cântico dos Anjos falava justamente sobre paz. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então hoje nós somos pacificadores, por quê? Porque nós temos paz com Deus, somos reconciliados com o Senhor. E aqui, olha aqui que coisa interessante, a característica de um pacificador, ele tem paz com Deus. E a segunda característica, o pacificador busca a paz com o próximo. Ele não se envolve em briga, ele não se envolve em contenda, ele não se envolve em discussão. A gente, quando vê uma confusão, a gente quando vê uma contenda, quando vê alguma coisa ali, qual é o nosso papel como cristão? Botar lenha na fogueira ou apagar aquela discussão toda? Tem gente que ele fica ali, ele fica ali instigando, ele fica ali tentando fazer ali com que aquela coisa que já está complicada, aquela situação que está difícil, piore cada vez mais. Esse não é o nosso papel. Pelo contrário, o papel de um pacificador. Você sabe por que muitas igrejas são divididas? Por falta de pacificadores. Às vezes acontece alguma coisa, acontece ali uma discórdia, acontece ali de repente alguma coisa, e de repente alguém ali se toma por ofendido, e de repente começa ali uma confusão, começa uma divisão, e o corpo de Cristo é que acaba sofrendo. Aí daqui a pouquinho se abre uma porta ali, se abre uma igreja ali, e daqui a pouquinho aquela igreja não vai para frente. Por quê? Porque não foi aberta por Deus, não foi Deus que abriu aquilo ali, foi fruto de uma divisão, aquilo foi fruto de uma confusão, foi fruto de uma rebelião. Quem está me entendendo, levante a mão e diga amém. Ninguém quer ceder, ninguém quer dar o braço a torcer, aí vem os escândalos, o nome do Senhor acaba não sendo glorificado. Então nós aprendemos aqui na Bíblia Sagrada que o pacificador, ele busca a paz com Deus e com o próximo. Não foi isso que Jesus ensinou? Olha aí, ouvistes o que foi dito. Olha aqui, amarás aos teus amigos e odiarás aos teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos e orem e abençoem aqueles que vos perseguem. Porque se você ama, se você só busca a paz com aqueles com quem você se relaciona, com aqueles que você quer bem,
O que tem de fora do normal nisso aí? Isso aí os ímpios já fazem. Quando nós amamos o nosso inimigo, como nós tratamos bem aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, quando nós oramos por eles, nós estamos nos tornando semelhantes a Deus. Amém, queridos? Quem está me entendendo, levante a mão e diga amém. Então, o pacificador, ele procura o bem do próximo. O que a Bíblia Sagrada declara lá em Isaías? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Se você é o filho de Deus, se eu, você que está em casa, se nós somos realmente filhos de Deus e temos experimentado essa paz, a gente não vai querer reter essas bênçãos apenas para nós mesmos. Nós vamos levar essa paz para os outros. Amém, queridos? Não é isso que a Bíblia está dizendo nesse versículo que eu acabei de citar agora? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E aí a gente precisa levar o que? O Evangelho de paz. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará. Amém, queridos? E aí nós vemos aqui, para que a gente possa orar com vocês aqui nessa noite, qual é a recompensa? Qual seria a recompensa de um pacificador? Jesus fala aqui no versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém, queridos? Quando nós buscamos a paz, nós nos assemelhamos com a pessoa de Deus. Porque Deus a gente lembra aqui agora há pouco, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de amor. E olha, quem é pai aqui? Quem é pai e mãe? Levante a mão para me ver. Você já notou que seus filhos têm características genéticas parecidas com você? Quem tem filhos aqui? Deixa eu ver. Aí de repente alguém olha para a foto e fala assim: esse aqui parece meu pai. Esse aqui, agora ele tem os olhos da mãe, tem o cabelo é assim, não é? O sorriso. Por quê? O seu DNA está impresso nos seus filhos. Se o DNA de Deus está impresso na nossa vida, nós também vamos procurar a paz. Amém, queridos? Nós vamos levar a paz, a gente vai procurar de tudo. Olha, se tiver que abrir mão de alguma coisa, não do seu direito, não, mas entre a razão e você procurar contornar aquela situação para que haja paz, para que o nome do Senhor seja glorificado, você vai trabalhar por isso. Quem está me entendendo aí, levante a mão e diga amém. E aí a gente vê aqui qual é o melhor título que um ser humano pode receber ao longo de toda a sua existência aqui nessa terra. Será que é o título do doutor honoris causa? Será que é aquele diploma pendurado na parede? Não que isso não seja importante, isso é importante, isso tem o seu lugar, lógico. Mas o melhor título que a gente pode receber é esse que Jesus fala aqui: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? E olha, veja aqui que esse serão não está falando de presente e nem de passado, está falando de futuro. Serão. Porque veja bem, um dia nós vamos, a Bíblia declara em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que um dia nós vamos comparecer diante do trono do tribunal de Deus, para que a gente receba, não para efeito de salvação, porque a salvação é por obra e graça do sacrifício de Jesus. Mas um dia eu, pastor Johnny, você que está aqui, você que está em casa, você que já é um cristão, você que aceitou Cristo, um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, é o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, para receber a recompensa, para receber o galardão por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. E quando nós chegarmos diante desse tribunal de Cristo, como nós seremos apresentados? Aqui está um pacificador. Esse aqui trabalhou pela paz, trabalhou pela unidade, trabalhou pelo bem-estar dos irmãos, pelo bem-estar da igreja. Então, queridos, se a gente possa observar essa palavra aqui nessa noite e que possamos guardar no nosso coração isso que a palavra de Deus está nos falando aqui através do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse versículo 9 do capítulo 5.
Bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, os pacificadores. Amém, queridos? Quem é o pacificador, levante a mão e diga glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor bem forte. Vamos colocar de pé para a gente orar agora. Vamos? Graças a Deus. Quem tem paz com Deus aí, diga amém. Se você está em paz com Deus, você vai ter paz com o próximo. E se você está em paz com Deus, você está em paz com o próximo, você com certeza é um filho de Deus. Então nessa noite nós queremos orar, nós queremos falar com Deus para que essa paz envolva cada vez mais o nosso coração, para que essa paz alcance a nossa casa. Se você está vivendo um ambiente de confusão, de contenda, de discórdia, de briga, entenda que você é um agente da paz, você é um instrumento de Deus para levar paz em ambiente de crise. E o Senhor quer te usar para que você possa semear essa virtude maravilhosa onde quer que você esteja. Vamos adorar a Deus com atenção, queridos, e logo em seguida nós vamos orar. Feche os seus olhos. Existe uma canção que fala sobre isso. Eu quero convidar você a orar a Deus. Aleluia. Se você recebeu um novo coração, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. como fruto desse novo coração, o que você vai declarar? A paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim ligados, totalmente ligados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. a glória do Senhor, uma família, vivendo no compromisso, O grande amor de Cristo. grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Somos pacificadores, trabalhamos pela unidade do corpo de Cristo. Oh, aleluia! Levamos a boa mensagem do Evangelho. Aleluia! Que essa paz que excede todo entendimento possa inundar os nossos corações aqui nessa noite. Eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos poucos e assim ligados, Totalmente ligados. totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, de ti, irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glória a Deus. Pega a mão do teu coração, querido. Fale a missa ser pacificador. A nossa carne muitas vezes quer buscar a guerra. Muitas vezes nós queremos nos alterar. Às vezes
Não entendemos o que a palavra de Deus está dizendo e nos deixamos levar pela situação. Mas Jesus está dizendo: bem-aventurados, mais que felizes os pacificadores. Onde você vê o ódio, a confusão, a discórdia, a discussão, a desunião, a divisão, seja você um instrumento de paz. Quantos e quantos casais se separam às vezes por discussões banais? Acaba a paz no lar, acaba a paz na família. Quantas pessoas muitas vezes deixam as igrejas por causa de falta de paz? Satanás começa a semear contêineros, dissensões, brigas. Não foi à toa que Paulo falou assim: olha, tem gente aqui dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, Bertano. Ele falou assim: nós somos de Cristo, nós temos que trabalhar pela unidade do corpo de Cristo. Aleluia. Oh, graças a Deus. Vamos consagrar a nossa vida ao Senhor aqui nessa noite, queridos, para que possamos ser agentes da paz. O mundo aí fora está fervendo, está pegando fogo, é pai contra filho, irmão contra irmão. As pessoas não se entendem, as pessoas estão desesperadas. Mas nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra, nós somos a igreja. Jesus age através da nossa vida, e Ele está dizendo: os pacificadores carregam a identidade semelhante ao Pai. Aleluia. Somos parecidos com Ele nesse requisito, porque levamos a paz, assim como a paz de Deus nos alcançou em algum momento da nossa vida. Então vamos orar nessa noite. Pai querido, nós acabamos de ouvir a Tua palavra aqui nessa noite de terça-feira, e nós aprendemos que mais do que feliz é alguém que se esforça pela paz, é alguém que está em paz com Deus Pai, é alguém que está em paz, Jesus, com o Senhor, e é alguém que vive em paz com o próximo. Ó Deus, nós sabemos que se olharmos os problemas dos nossos irmãos, os defeitos, jamais teremos paz uns com os outros. Mas quando nós fazemos isso com os olhos do amor, quando fazemos isso como pacificadores, nós entendemos que a igreja não é um lugar de gente perfeita, mas é um lugar de pessoas que estão buscando a perfeição. E nós te pedimos, ó Deus, em momentos de dificuldade, em momentos, ó Deus, muitas vezes de discórdia, em momentos, muitas vezes, ó Deus, em que muitas vezes a carne quer aflorar, nós te pedimos: ajude-nos a exercer o papel de pacificadores. Que possamos, ó Deus, ser instrumentos de bênção, que possamos promover a unidade, que possamos promover a bênção, porque a Tua palavra declara que só herda o reino dos céus aqueles que são filhos de Deus. E para ser filho de Deus, um dos requisitos, como acabamos de ouvir aqui, é desenvolver na nossa vida essa virtude. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O mundo olhará para cada um de nós e verão em nós essas boas obras e glorificarão ao Senhor. Quantas e quantas pessoas que, ao invés de promover a paz, estão promovendo a discórdia, a desunião, e o teu nome muitas vezes está sendo envergonhado. Mas nós te pedimos que cada pessoa que está aqui hoje, aqueles que estão em casa acompanhando essa transmissão, que ele possa levar uma palavra de paz, que o Senhor sempre coloque no nosso coração, que o Senhor nos dê sabedoria na hora de falar, na hora de tratar com o próximo, que possamos muitas vezes medir as nossas palavras, para que possamos, ó Deus, levar a paz para aqueles que se encontram em crise. Entregamos a Ti as nossas vidas, e desde já nós te agradecemos, ó Deus. Ajude-nos para que possamos, ó Deus, levar essa paz maravilhosa. Em nome de Jesus nós te pedimos, e no Teu nome nós agradecemos hoje e sempre, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Digam graças a Deus. Levante a mão e diga assim: eu sou filho de Deus. Eu sou um pacificador. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele: você é um pacificador. Amém, queridos?
Quem recebe a palavra do Senhor levante a mão. Que eu e você possamos fazer isso. Às vezes, dois países estão em guerra, e aí é mandada uma missão de paz. Negociadores, olha, deixa disso, vamos fazer assim. Vai morrer um monte de gente, olha o custo de tudo isso. A negociação pela paz, mas aí qualquer coisinha, qualquer barulho, qualquer coisinha dali daqui, a paz é quebrada. Mas a paz que nós anunciamos, a paz que nós estamos falando aqui nessa noite, é uma paz que vem do céu. Por isso que Jesus diz: deixe-nos a paz. A minha, não é a paz do mundo, não. A minha paz nos dou. Não vou a dor como o mundo a dá. Tem gente que muitas vezes ele está sem paz, ele fala assim: olha, estou precisando de umas férias, né? Não é, pastor Paulo? Vamos tirar umas férias, vamos dar uma descansada. Quem precisa de férias aí, levanta a mão. Quem está precisando descansar? Eu já não sei o que é isso há 5 anos, 6 anos, 7 anos. E a pessoa fala assim: olha, eu vou pegar a serra. O cara tem muito verde, chalé, aquele climazinho de montanha, né? Vou acordar de manhã com os pássaros cantando, vou sair do agito. E aí ele vai lá e passa o fim de semana. E ele até não está relaxado, mas quando ele desce a serra e vem para a vida urbana de novo, é porque essa é a paz que o mundo oferece. Ela não é uma paz do mundo. Mas a paz que Jesus oferece é a paz que nos dá a certeza de que nós estamos em paz com Deus. Se Jesus voltar hoje, ou se Ele nos chamar para a eternidade, a gente sai desse mundo em paz. Sabe por quê? Porque temos a certeza da vida eterna, fomos reconciliados com Deus. O pecador, a contadeira da morte, ele fica apavorado, ele fica com medo, porque ele não sabe o que vem na eternidade, não sabe o que vem depois da morte. Mas sabemos, nós temos esperança. Aquela canção que diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, não há temor, há paz. Amém, queridos? Por isso que Paulo diz: olha, se eu viver todo mundo, se eu morrer, é Cristo, eu tenho paz. Então, que você que está aqui e eu também possamos ser pacificadores no mundo de Cristo. Amém, amados? Muito bem. Vamos adorar ao Senhor nessa noite com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que está aqui na igreja, você que está em casa, você que trouxe a sua oferta de amor, de carinho, de gratidão por adorar ao Senhor nessa noite, pegue nas suas mãos a sua semeadura. Vamos abençoar a casa do Senhor. Se você está aqui ou em casa e prefere participar desse momento através da nossa conta corrente, fique à vontade para semear no reino de Deus e ser abençoado através dessa semeadura. Pastor Paulo, olha conosco, meu querido pastor. Pastor Paulo está de férias, devagarzinho nossos irmãos estão voltando, né? Pensa, né? Devagarzinho estão voltando. Então vamos orar e abençoar as nossas ofertas. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Segunda essa nossa oferta, irmãos. Pense em Deus. Você está dentro daquele que pode todas as coisas. Não é eu, meu pastor. Tudo vem de Deus. Amém? Pai querido, eis aqui nessa noite, Deus, teu povo ofertando esse vício que era na tua casa, Pai. Abençoa o ele, Pai. Impedido, Pai, toda a mal, miséria, enfermidade, desemprego, Pai. Nós declaramos aqui que não tem poder sobre a tua igreja. Consagramos aqui nesta noite, Pai, nossos santos dias e nossas ofertas, Pai. Que elas sejam usadas nesta noite para a honra e para a glória e para o louvor dos seus nomes, Pai. Que a tua bênção seja sobre cada um de nós. Que louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Graças a Deus, assim seja. Glória a Deus. Se você trouxe uma oferta, trouxe seu dízimo e quiser vir aqui no altar, faça isso agora com amor, com carinho, no nome de Jesus. Você que está em casa e deseja fazer isso pela internet, através da internet, também fique à vontade. Amém?